Hidrodinâmica. Como vimos, a hidrostática estudava os fluidos em equilíbrio estático, ou seja, parados. Já a hidrodinâmica estudará os fluidos em movimento. Água saindo de uma mangueira, por exemplo, quando você vai aguar um jardim. O movimento de um fluido, em geral, é bastante complexo. Assim, iremos formular 4 hipóteses simplificadoras que definirá um fluido ideal. Hipótese 1. Vamos supor que o fluido não seja viscoso. Eu costumava perguntar aos meus alunos, quem era mais denso, o óleo ou a água? Na maioria das vezes a resposta era o óleo. Os alunos normalmente eles confundiam, né, a densidade com a viscosidade. Quando se é misturado o óleo com água, o óleo fica sobre a água, né, ele fica na parte de cima. Sendo a água mais densa, ela fica na parte do fundo, ela fica no fundo do copo. Porém, se você virar um copo de água e um copo de óleo, né, imagine que você vire de uma vezada só, um copo de água e um copo de óleo, verá que o óleo ele tem mais dificuldade em derramar. Né? Isso é devido à sua viscosidade. Costuma ter no final, né, o óleo ficar gotejando ali um bom tempo. A água não. A água rapidamente ela para de escoar. Viscosidade é a resistência que um fluido oferece ao movimento ou à sua fluidez. Exemplos práticos são a água, que possui baixa viscosidade, e o mel ou o óleo, que possui alta viscosidade. Sabemos também que, através de exemplos do nosso dia a dia, que a viscosidade varia em função da temperatura. O mel, por exemplo, quando tirado da geladeira, quase que não flui. Porém, quando deixado exposto ao calor do sol, passa a fluir mais rapidamente. Enfim, todos os fluidos possuem viscosidade, em escala maior ou menor. Gases, por exemplo, são menos viscosos. Já os óleos lubrificantes são os mais viscosos. Bom, continuando o texto aqui, a viscosidade é devido ao atrito entre as próprias moléculas do fluido, que dificulta o deslizamento de uma parte dele sobre a outra, provocando perda de energia mecânica, que é transformada em energia térmica. Se há atrito, né, gente? Então irá haver uma transformação de energia aí, né? A hipótese 2. Nenhuma porção do fluido irá executar movimento rotacional. O que significa isso? Imagine uma molécula do fluido como se fosse uma pequena esfera. Quando o fluido estiver em movimento, essa esfera terá um movimento apenas de translação e não de rotação. Hipótese 3. Vamos supor que o fluido seja incompressível, isto é, que sua densidade não varia ao longo do percurso. Isso acontece com os líquidos que dificilmente são comprimidos. Já com os gases, que são facilmente compressíveis, a situação é outra. No entanto, há uma série de situações em que a variação de densidade dos gases é pequena, podendo ser desprezada. São exatamente essas situações que iremos estudar aqui no ensino médio. Hipótese 4. Vamos supor também que o movimento do fluido seja estacionário. Isso significa que a velocidade vetorial do fluido em um determinado ponto qualquer não variará com o tempo. O que isso significa? Olha na figura, você tem 2 pontos aí, tá? A e B, dentro de um tubo, com diâmetro variável. Todo fluido que passa por A terá uma velocidade própria, VA, que será a velocidade do fluido nesse ponto A. E todo fluido que passa por B terá uma velocidade VB, que será a velocidade do fluido nesse ponto B. Neste exemplo, VA é diferente de VB, mas todo fluido que passa por A terá a mesma velocidade VA. O mesmo acontecendo para B. Linha de corrente é definida como uma curva cuja tangente em qualquer ponto está na direção do vetor velocidade do fluido naquele ponto. Bom, em outras palavras, eu falaria o seguinte, que a linha de corrente é a trajetória de uma porção do fluido. Imagine, eu vou pegar aqui essa bolinha aqui, imagine uma mínima porção do fluido aqui.
Se esse fluido tiver um movimento, o que acontece? Essa porção do fluido vai ter um movimento. As sucessivas posições ocupadas por eles não vai gerar uma trajetória? Essa trajetória seria uma linha de corrente. Tá? Então representaria ou imaginaria a linha de corrente como a trajetória de uma porção do fluido. O conjunto dessa linha de corrente nós vamos chamar de tubo de corrente. Olha, está na sequência aqui o conjunto de todas as linhas de corrente que passa tangenciando o elemento de área A. Tal aqui, olha, é como se, né, toda linha que está passando essa área aqui, ó, ou seja, vai estar dentro do tubo aqui, né? Isso aí vai se chamar todo elemento de área tal que a área A da figura 1 denomina-se tubo de corrente. Tá? Então, um tubo de corrente seria o conjunto das linhas de corrente. Isso vai gerar um tubo de corrente. E por definição de linha de corrente, nenhum fluido pode atravessar as paredes laterais de um tubo de corrente. Ou seja, o conjunto da linha de corrente forma o tubo de corrente e a tendência desse fluido, então, é seguir a direção, a trajetória desse tubo de corrente e não sair dele, ok? Nessa figura 2 aqui, ele está representando, por exemplo, se você, imagine que você tem uma mangueira transparente e água passando por dentro dela, né? Então você, muitas vezes, como a água também é transparente, você não vai ver muito bem o movimento da água. Aí imagine que se você coloque assim vários tubinhos com tinta colorida, paralelos, né? Vários tubinhos paralelos com tinta colorida, e injeta essa tinta na corrente de água ali, né? No movimento da água. O que vai acontecer? Você vai enxergar essas tintas mais escuras, né? Paralelamente, né, ou seguindo o movimento da água. Então aqui é como se nós estivéssemos enxergando o movimento, ou estamos enxergando a trajetória dessa porção, né, de fluido que está passando por aqui. Então observe que aqui tem uma esfera fixa, né? O fluido passa, ele não vai atravessar a esfera. Então ele passa aqui por cima dele, contorna a esfera e continua o movimento. Exercícios de aprendizagem. Uma torneira despeja um líquido à razão de 90 litros por minuto. Calcule a vazão dessa torneira em metros cúbicos por segundo e centímetro cúbico por segundo. Então vamos lá, solução. Eu tenho aí então a torneira despeja o líquido à razão de 90 litros por minuto. Isso aí é vazão, né? A vazão da torneira é 90 litros, volume por tempo, né? Litro por minuto. O que mais que eu tenho? Que 1 litro ele equivale a 1 decímetro cúbico. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Então observe que eu vou ter que transformar isso aqui, né? Porque o litro vai estar em decímetro cúbico, eu quero a resposta em metro cúbico ou centímetro cúbico. Então nós precisaremos de uma transformação aqui. Então vamos lembrar como a gente transforma isso. Aí lembrando, né? Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Nós estamos trabalhando com volume cúbico. Cada casa para a direita você multiplica por 10 elevado a 3. Cada casa para a esquerda você divide por 10 elevado a 3. Então vamos trabalhar com a vazão aí então. Olha, eu sei que a vazão é variação do volume pelo intervalo de tempo. Eu tenho então que essa vazão é 90 litros por minuto. Ok? Então 90 litros equivale a 90 decímetros cúbicos dividido por 1 minuto, que equivale a 60 segundos. Olha, agora eu vou ter que transformar aqui o decímetro cúbico para metro cúbico. É o primeiro que eu estou querendo aqui. Então, olha, eu mantenho o segundo e transformo decímetro cúbico para metro cúbico. Como é que eu passo decímetro cúbico para metro cúbico? Olha, eu vou ter que dividir por 10 a 3. Ou é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Então, vamos lá. Eu vou ter que o fluxo será igual a 90 vezes 10 a menos 3. Está vendo? Como se eu estivesse dividindo por 10 a 3. Metros cúbicos. Passei para metro cúbico. E o segundo permanece. Bom, 0 com 0, agora simplifica aqui, né? 9 dividido por 6 vai dar 3 por 2, 1,5.
1,5 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. Então o primeiro já está aí. Tá? Agora, para transformar o segundo, eu vou partir daqui, ó, a partir desse ponto aqui, para fazer o centímetro cúbico. Eu já tenho 90 decímetros cúbicos por 60 segundos. Ok? Como eu passo decímetro cúbico para centímetro cúbico? Ó, eu terei que multiplicar por 10 elevado a 3. Então o numerador aqui vai ficar 90 vezes 10 elevado a 3 centímetros cúbicos, dividido por 60 segundos. Eu já simplifiquei aqui, ó, 0 com 0, 9 dividido por 6, 1,5, só que agora 10 elevado a 3 centímetros cúbicos por segundo. Tá? Então isso aqui eu não trabalhei nem com a equação da continuidade, nós estamos trabalhando aqui com vazão. Né? 2. A velocidade do sangue na parte normal de uma artéria é de 0,4 metros por segundo. Qual será a velocidade do sangue na parte dessa artéria que estiver bloqueada em 30% de seu diâmetro devido à aterosclerose? Bom, vamos à solução desse problema. Vamos pegar os dados primeiro. Olha, a velocidade do sangue na parte normal da artéria é de 0,4 metros por segundo. Então eu vou ter uma velocidade 1 de 0,4. Qual será a velocidade do sangue numa outra parte da artéria, que eu estou perguntando quanto que será o V2, que estiver bloqueada com 30% do seu diâmetro? Como ela está bloqueada com 30% do diâmetro, então vai sobrar o quê? 70% do diâmetro. Então o raio 2 vai ser 70% do raio 1, que é a parte onde o sangue vai passar. Tá? Você tem que ver que 30% está bloqueado, então sobra 70%. Tá? Então você imagina no diâmetro o raio também, né? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Tá? Então se ficou 70% do diâmetro, você vai ter então 70% do raio também. Ok? Porque nós vamos ter que trabalhar aí com a área. Né? Muito bem. Imaginando aí, então aí a artéria. Tá? Você tem a artéria aqui, normal. Como existe um bloqueio aí de 30%, tá? Então eu estou colocando aqui, ó, uma gordura, por exemplo, bloqueando a artéria. Vai sobrar essa parte aqui, ó, da artéria. Ou seja, vai sobrar aqui, olha, 70% para o sangue passar. Tá? Então, como o volume de sangue que passa por aqui, no trecho 1, é o mesmo volume que vai ter que passar por aqui, a velocidade do sangue aqui vai aumentar, né? Então nós teremos que, olha, representando aí, tá? O volume que entra aqui, a área 1, com uma velocidade V1, né? Então você vai ter aqui a equação da continuidade. A área 1 vezes V1 será igual a área 2 vezes a velocidade 2 aqui, ó. E aí você calcula a velocidade 2. Tá? Então, desenvolvendo isso, nós temos que, pela equação da continuidade, a área 1, velocidade 1 é igual a área 2, velocidade 2. Ok? Mas quem é a área aqui? Você vai ter que a área é πr ao quadrado sobre 2, né? Porque é uma área circular aqui, ó. Então você vai ter πr1 ao quadrado dividido por 2 vezes V1, será igual a área 2, πr2 ao quadrado sobre 2 vezes V2. Ok? Π simplifica, né? Π ali vai simplificar, o 2 também você pode simplificar. O que sobra? Raio 1 ao quadrado vezes a velocidade 1, que é igual a raio 2 ao quadrado vezes a velocidade 2. Eu estou querendo essa velocidade 2 aqui. Tá? Então, olha, o R2 não é 0,7 de R1? Quando eu substituir isso aqui, olha, eu vou poder simplificar o R1 também. Vamos substituir, olha lá. R1 ao quadrado vezes a velocidade 1 será igual a R2 ao quadrado. R2 é 0,7 de R1 elevado ao quadrado vezes V2. Substituindo os valores, você terá R1 ao quadrado vezes V1. Quanto que vale V1? 0,4 metros por segundo. 0,4. Que é igual
0,7 R1 elevado ao quadrado, olha, 7 décimos ao quadrado vai dar 49 centésimos, 0,49, vezes R1 ao quadrado, vezes V2. Tá? Observe que R1 ao quadrado com R1 ao quadrado você pode simplificar agora. Tá? Passa o 0,49 dividindo, velocidade 2 será igual a 0,4 dividido por 0,49. Então nós teremos que a velocidade 2 será igual a aproximadamente 0,8 metros por segundo. O sangue flui na aorta de raio 9 milímetros com uma velocidade aproximada de 30 centímetros por segundo. Tá, então vamos começar isso aí pegando os dados. Tá? A solução, olha, ele flui da aorta de raio 9 milímetros com uma velocidade aproximada de 30 centímetros por segundo. Então vamos à velocidade, V1, 30 centímetros por segundo. O raio da aorta é de 9 milímetros. Considerando que todo o sangue flui para os capilares, que o raio médio de um capilar é de 9 micrômetro, é micrômetro, tá? E que a velocidade média de escoamento do sangue nos capilares é de 1 milímetro por segundo, então olha, nós temos aí o raio 2, que é 9 vezes 10 a menos 6 metros, tá? Que é esses 9 micrômetros aqui, esse micro é 10 a menos 6, tá? Metros. E que a velocidade média de escoamento do sangue nos capilares é de 1 milímetro por segundo. Então a velocidade 2 é de 1 milímetro por segundo. Determine o número necessário de capilares para receber o fluxo de sangue proveniente da aorta. Então eu quero determinar N, que é o número de capilares. Tá? Então vamos fazer um esquema aí para você entender isso aí melhor. Olha, a aorta, tá, ela tem um diâmetro maior. Tá? E o sangue passa por aqui e vai para os capilares. Os capilares seriam veias, né, menores. Então você vai ter vários capilares. Eu quero saber quantos capilares tem. Sabendo-se que em cada capilar aí, em média, a velocidade é essa aqui, de 1 milímetro por segundo. E na aorta a velocidade do sangue era de 30 centímetros por segundo. Tá? Então quantos capilares? Então vamos lá. Olha, a quantidade de sangue que vai passar pela aorta é a mesma quantidade que vai passar pela somatória dos capilares. Né? Porque eu não vou falar em um capilar. Tá? Vai passar sangue em todos os capilares. Então, se você somar a quantidade de sangue que está passando em todos os capilares, é a mesma quantidade de sangue que está passando pela aorta. Então, pela equação da continuidade, o que nós teremos? Olha, área 1 vezes a velocidade 1 seria igual a área 2 vezes a velocidade 2. Só que como nós temos N capilares aqui, tá? Você vai ter que multiplicar aqui, porque não é só um capilar, são N capilares. Eu quero exatamente descobrir quantos capilares são aqui. Então, continuando, olha só, vamos substituir. Área 1, π R1 ao quadrado sobre o 2, né? Porque eu dei o raio aqui, ó, é a área da circunferência aqui, né? Vai passar o sangue por aqui. Então nós temos π R1 ao quadrado sobre 2, vezes a velocidade 1. Isso será igual a mesma coisa, né? A quantidade de sangue que passa por cada capilar, você vai ter π R2 ao quadrado sobre 2, vezes V2, vezes o número de capilares. Ok? Bom, continuando isso aí, olha só. Como isso aqui tudo é um produto, né, gente? Tá dos dois membros aqui, ó, do lado da igualdade. Então, olha, π com π eu posso simplificar. 2 com 2 também eu posso simplificar ali, né? Você tem nos dois membros aqui. Ok? O que sobrou? Olha, R1 ao quadrado vezes V1 será igual a R2 ao quadrado vezes V2, que multiplica N. Então tá aí, ó, R1 ao quadrado vezes V1, que é igual a R2 ao quadrado vezes V2 vezes N. O que eu posso fazer agora? Olha, passar esse R2 ao quadrado V2 para cá dividindo, para o primeiro membro dividindo. Tá? Então o que eu vou ter aqui? Ó? N será igual a R1 ao quadrado V1 dividido por R2 ao quadrado V2.
onde R é o raio, né? V é a velocidade num trecho, né? Em cada trecho. Aqui V1 e aqui V2. Tá bom? Muito bem. Agora, para fazer esses cálculos, olha só, os raios, por exemplo, o raio 1 tem milímetro, o raio 2 tem metro. A velocidade 1 está em centímetro por segundo, a velocidade 2 está em milímetro por segundo. Então, para não dar problema de unidade, eu vou passar tudo para o sistema internacional. Só que para passar para o sistema internacional, vamos lá, vamos lembrar. Tá? Eu tenho metro, decímetro, centímetro, milímetro. Cada casa para a direita eu vou multiplicar por 10. Cada casa para a esquerda eu irei dividir por 10. Então, olha, R1 ao quadrado. R1 não é 9 milímetros? Olha, 9 milímetros. Para passar para metro, eu vou ter que andar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Ou seja, eu vou ter que dividir por 10 elevado a 3. Que seria a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Então vamos colocar a solução aqui para você ver já a transformação. Olha, R1 ao quadrado vai ser 9 vezes 10 a menos 3, tá? Igual R1, 9 milímetros. 9 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Esse 10 a menos 3 foi por causa das 3 casas aqui. Tá? Como R1 estava elevado ao quadrado, ele veio ao quadrado. Vezes V1. Qual é a velocidade 1? 30 centímetros por segundo. Vamos passar para metro. Decímetro, metro. São 2 casas. Então eu vou ter que dividir por 10 a 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Então esses 30 centímetros por segundo vai virar 30 vezes 10 a menos 2 metros. Olha, trabalhando no sistema internacional. R2 ao quadrado. Como R2 já está em metro, eu vou repetir. 9 vezes 10 a menos 6 elevado ao quadrado. Vezes V2. Quem é V2? 1 milímetro por segundo. Milímetro para metro, vou ter que andar 3 casas, então dividir por 10 elevado a 3 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Tá? Bom, agora é fazer conta aqui, né? Bom, como aqui está elevado ao quadrado, eu poderia até cortar esse 9 com 9 aqui. Como é que seria 81 e 81? Mas vamos continuar desenvolvendo. Olha, 9 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado vai dar 81 vezes 10 a menos 6. Então eu teria aqui, olha, 81 vezes 10 a menos 6, tá? Vezes 30 vezes 10 a menos 2. Dividido por 9 vezes 10 a menos 6 elevado ao quadrado vai dar 81 vezes 10 a menos 12. 81 vezes 10 a menos 12. Vezes 1 vezes 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3. Tá? 81 com 81 dá para simplificar, né? E aí o que eu teria aqui? Olha, 10 a menos 6, vamos assim, né? Vezes, 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 12, né? Porque aqui é menos 12, né? Porque você vai dividir, então vai dar mais 12, menos 6 mais 12 vai dar 10 elevado a 6 aqui. Vezes 10 a menos 2, 10 elevado a 4. Dividido por 10 a menos 3, então vai ser menos 3 mais 3. Então aqui nós tínhamos 4 mais 3, 7. Então eu teria aí 30 vezes 10 elevado a 7. Bom, coloca a vírgula depois da primeira casa aqui, né? Vai ficar 3,0, o número vai ficar menor. Você vai aumentar aqui então para 10 elevado a 8 capilares, é a resposta. Né? Observe que quando eu passei para o sistema internacional, né, olha, V1 com V1 cortou, que era metro, cortou. E aqui era raio, né? Passou para metro, com metro quadrado aqui, cortou também. Tá? Então a unidade é o número de capilares aí, então, é a sua resposta, né? Porque simplificou tudo. Este é o número de capilares aí. Tá? Bom, termina essa aula por aqui, tá? Deixa a lista de exercícios anexa aí para você desenvolver. E na próxima aula a gente continua a parte de hidrodinâmica.